Olá pessoal, boa noite. Aqui é a jornalista Elisa Robson de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre uma narrativa que está sendo colocada aí para a nossa sociedade e que há muitos pontos de interrogação e que nós precisamos confrontar para que certos discursos não sejam entregues, né, e também digeridos pela sociedade com casca e tudo, né, que precisam ser esclarecidos devidamente. Eu coloquei no título dessa live as relações do PT com as Farc, né, com algo que o PT está tentando rebater muito agora, especialmente neste momento aí pré-eleitoral, e o que tudo indica, vai tentar esconder essa situação, né? Mas nós precisamos deixar claro a importância dessas conexões, tá, gente? E conexões que estão bem atualizadas, não são apenas conexões lá do passado, de 20, 15 anos atrás, conexões um pouco mais recentes e que mostram aí como algumas declarações, né, gente, muito sérias e importantes de pessoas que estarão envolvidas nas eleições de 2022 estão sendo entregues agora, empacotadas de uma forma muito bonitinha. Na verdade não é, né? Quem teve relacionamento com as Farc, quem teve esse grau, esse nível, né, de contato com organizações terroristas, precisa vir à tona isso, né, para que o eleitor brasileiro, para que o cidadão brasileiro não fique enganado e principalmente não vote enganado. E vamos lá para a nossa live e eu vou explicar para vocês então este assunto, tá, gente? E que tem tudo a ver, para variar, com o que nós estamos acompanhando lá na Espanha, ok? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, nós temos visto, acompanhado, que o PT está dando declarações explicando que eles não têm ligação com narcoterrorismo, que eles não têm ligação nem com as próprias Farc, eles estão tentando manter a distância. Acontece que o PT esteve muito ligado e sempre teve muita intimidade com essa organização terrorista. Celso Amorim deu recentemente uma entrevista falando que, inclusive, eles nunca elogiaram as Farc, né, dando a entender o quê? Que, olha, isso tudo é história que estão inventando aí, que o PT nunca teve relação com as Farc. Apareceram também aí algumas críticas da imprensa esquerdista dizendo que o presidente Bolsonaro estava acusando o PT de ter relações com o narcotráfico e com as Farc, que isso tudo era mentira, era invenção, né? Também houve aí uma retaliação para cima da TV Record, né, dizendo que a Record estava incentivando as pessoas a pensarem, acreditarem que o PT tinha essas ligações e na verdade não era nada disso. Bom, gente, então é sobre isso que eu vou falar com vocês, porque na verdade tem muito a ver, tem muita ligação aí do PT. Vamos lá, vamos começar então são duas histórias, tá, que eu vou explicar para vocês. Uma delas que foi publicada aí nos jornais há alguns anos atrás, certo? E outra, há alguns anos, deixa eu ver, lá por volta de 2008, 2009. E outra mais recente, de 2018, quando Lula foi preso, né, em Curitiba, e as Farc, então, reagiu inclusive se dirigindo ao nosso STF. Acho que muita gente não sabe disso, tá, gente? Então, as Farc se dirigiu ao nosso STF para defender Lula, ok? E isso me parece muito mais do que um simples bom relacionamento, né? Isso é a prova concreta aí de que havia ligações. O PT sempre teve ligações muito estreitas com as Farc. O PT diz o quê? Que eles tiveram ligações com as Farc, mas não com o narcotráfico, não com o tráfico de drogas. Então, que são duas coisas diferentes. Bom, isso quem vai julgar é você, mas é preciso que você que está aí do outro lado da tela, você cidadão, você eleitor, esteja ciente dos fatos e você faça o seu julgamento. Se você acha que faz sentido o PT ter tanta ligação assim com essa organização,
né, que se transformou num partido político, eu vou explicar isso para vocês agora, e nunca ter, né, nunca ter tido nenhuma relação aí com essa questão do tráfico de drogas. Isso é você quem vai julgar e analisar depois os fatos apresentados, ok? Então vamos lá. Vamos começar voltando ao ano de 2007, certo, gente? O que aconteceu em 2007? Bom, em 2007 foram encontrados, tá? Foi onde acendeu o alerta dos Estados Unidos sobre o papel do Leopoldo Carvajal no comando e na organização do tráfico de drogas aí da América do Sul. Tá? Neste ano apareceram documentos em um computador apreendido pelo exército colombiano. Era um computador, então, lá dos guerrilheiros das Farc, e foi neste momento que apareceu, então, inicialmente o nome do Leopoldo Carvajal, lá em 2007, quando estes computadores dos guerrilheiros das Farc foram apreendidos, né, e lá foram identificados o quê? Que havia, então, nomes do chavismo que estavam ligados a essa estrutura, né? Essa estrutura pesadíssima aí de tráfico de drogas, ok? Então, a partir deste ano, principalmente, que foram identificados alguns principais nomes, entre eles o nome do Leopoldo Carvajal, que hoje está aí no epicentro de todo esse escândalo, né? Contando, inclusive, citando, inclusive, Lula, entre outras lideranças aqui da América do Sul. Neste computador, quando eles apreenderam este computador e foi, né, identificado esse nome, não foi só o nome do Leopoldo Carvajal, tá? Na sequência, apareceram nomes de quem? Da cúpula do PT, né, que governava o Brasil na época. Ok? Então, foram essas duas ligações que apareceram nesta época. O que acontece? Carvajal disse, então, lá nos anos seguintes, quando ele foi interrogado, que isso não era verdade, né? Então, alguns anos atrás, ele disse, não, isso não é verdade, o meu nome foi citado lá pelos guerrilheiros das Farc, mas eu não tenho nada a ver com isso. Hoje, o discurso é diferente, né? Hoje, o Leopoldo Carvajal entrega muita informação e mostra aí todas as conexões. Então, na época, ele negou, ele disse que era uma invenção, e hoje ele mudou, entregando, então, muitos detalhes sobre essas conexões. Em 2008, então, um ano depois, o material encontrado nos computadores dos narcoguerrilheiros das Farc apontou uma série de e-mails onde eles citavam, então, a cúpula do PT. Bom, só adiantando aqui, antes de eu entrar nos detalhes, essa cúpula do PT, essas pessoas que foram citadas, elas se pronunciaram na época por meio de um personagem que foi o Marco Aurélio Garcia, dizendo que isso era uma fantasia, que isso não era verdade, que eles não reconheciam estes e-mails, tá? Que eles não tinham nada a ver com isso, que os guerrilheiros das Farc estavam citando toda a cúpula do PT, mas eles não tinham nada a ver com isso. Então, eles deram uma resposta que foi, e parece que ficou por isso mesmo. Não houve um aprofundamento dessa questão, pelo menos um aprofundamento devido, né, dessa questão. Mas eu acho que vale a pena a gente voltar nessa história para mostrar o que, então, de fato, nós encontramos mais recentemente das ligações entre o PT e as Farc, ok? Então, vamos voltar lá para 2008. 2007, Leopoldo Carvajal foi encontrado nos e-mails dos narcoguerrilheiros, e 2008, então, as Farc, esses e-mails das Farc apontavam que não apenas funcionários dos governos da Venezuela e do Equador, mas também comprometia importantes dirigentes políticos e altos membros do PT, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, que era o José Dirceu, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, a então deputada distrital do PT, Érica Cocai, que hoje ela é deputada federal aqui pelo Distrito Federal, tá? Então ela foi, na época, ela foi apontada, foi citada nestes e-mails das Farc. Hoje ela é deputada federal, foi uma das deputadas mais bem votadas aqui do DF. Então os eleitores da ala esquerdista do Distrito Federal elegeram com uma grande votação. Então
uma deputada da extrema esquerda do PT, né, que está então nesse sistema da esquerda no Brasil há muito tempo. Ela está hoje no nosso Congresso fazendo leis, né, fazendo as leis que regem o nosso país. Então, assim, é algo a se colocar na mesa e lembrar, então, a população do Distrito Federal sobre quem vocês vão votar nas próximas eleições, né, que pessoas foram eleitas e que mudança de rumo precisa ter. E esse alerta que eu faço aqui não é só em referência ao Distrito Federal. Já falei com vocês sobre o Paraná, né, sobre a refinaria lá de Pernambuco. Então, é uma tentativa que eu faço aqui de alertar os eleitores de vários estados para mostrar, então, como o PT se comporta nas suas regiões, quem são os seus porta-vozes, os seus representantes. Vamos lá, além da Érica Cocai, foi citado também Gilberto Carvalho, o ex-ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, ok? Marco Aurélio Garcia, o Celso Amorim, voltando só um pouquinho, que esteve com Lula, então, agora na Espanha, fazendo todo esse circuito aí pelo Parlamento Europeu, visitando o Zapatero, visitando o Rafael Correa, que foi o ex-presidente do Equador, que estava nessa época aqui muito envolvido com toda essa história, que hoje o Rafael Correa, só lembrando, que a quem Lula teceu muitos elogios agora nessa viagem à Espanha, Rafael Correa, foragido da Justiça do Equador, por seu envolvimento no escândalo da Odebrecht revelado pela Lava Jato, tá? E que Lula mostrou, então, grande intimidade também, seu amigo de velha data, ok? Então, essas pessoas foram citadas lá em 2008, nestes e-mails das Farc. Essas pessoas, então, o que aconteceu? Elas rechaçaram, disseram que não tinham ligação nenhuma. Quem trouxe isso à tona foi a inteligência, então, da Colômbia, e quem tornou público toda essa informação foi, na época, a revista Câmbio, a revista colombiana Câmbio, que fez uma sólida reportagem mostrando isso, certo? Essa revista Câmbio, então, ela falou o seguinte, que além do presidente venezuelano Hugo Chávez, o presidente do Equador, Rafael Correa, né, estavam envolvidos aí nessas relações muito próximas com as Farc. Que mais? A conclusão foi tirada de supostos e-mails encontrados no computador do ex-porta-voz internacional das Farc, que era o Raul Reyes. Ok? Esse Raul Reyes acabou sendo morto depois no Equador, né? Nem sei quanto tempo depois, não sei se foi nessa época, e acabou sendo, enfim, foi morto lá, e ele era então o porta-voz principal internacional. Foi no computador dele então, que foram encontradas todas essas informações. Essa revista Câmbio falou que a articulação no Brasil foi feita embaixo da mesa para não comprometer Lula, que se mostrou mais hábil e menos combatível com a Colômbia. Falou também que a expansão, isso tudo que dizia então essa revista Câmbio, a expansão das Farc na América Latina não incluiu apenas funcionários dos governos da Venezuela e Equador, né, como também comprometeu importantes dirigentes políticos e altos membros do PT. Ok? A Câmbio, então essa revista da época, falou o seguinte, que teve acesso a 85 e-mails entre fevereiro de 99 e fevereiro de 2008, enviados e respondidos pelo líder máximo das Farc, na época, Manuel Marulanda Tirofirro, cujo nome verdadeiro era Pedro Antônio Marim, ok? E que morreu, então, posteriormente. Essa reportagem, então, ela deu muita dor de cabeça aí, né, para a cúpula do PT, mas assim, de alguma forma isso foi enterrado, não foi investigado, né, isso ficou por quem continuou sendo investigado depois ao longo dos anos, foi o Leopoldo Carvajal, que então desde aquela época já apareceu nestes e-mails e hoje está aí, né, a ponto de ser extraditado para os Estados Unidos, né, o que mais ele poderá nos revelar
sobre as conexões que ele viu, que ele acompanhou, além dessas que ele já entregou, dizendo aí que Lula e Rafael Correa e tantos outros líderes aqui da América do Sul receberam dinheiro ilegal, então, que era um dinheiro então, dessa PDVSA, que é a petroleira estatal da Venezuela, e das Farc. Então, as duas pontas aí, ela pode Carvajal defende e entrega essas pessoas, né? O que é extremamente grave. Ok, essa reportagem, então, que foi feita alguns anos atrás, certo? Que veio à tona e não foi devidamente investigada, ela ficou, então, nesse patamar aí. Eles acusaram, aqui o PT diz que não reconhece e ficou nessa suspensão. Mas o que prova, então, que o PT teve relações aí com as Farc. Só voltando agora um pouquinho, num período de 2016. Vejam só para vocês entenderem o que aconteceu com as Farc, qual foi o destino dela, né? Então, as Farc, que era esse grupo guerrilheiro, né, que cometeu atrocidades aí, né, de sequestros, assassinatos, e muito ligado, então, ao tráfico de drogas, que todo mundo, né, que é um pouquinho mais antigo, acompanhou todas as notícias, né, que surgiam aí dessa força revolucionária lá da Colômbia, e como ela influenciava, né, muita gente no âmbito político da América do Sul. Bom, as Farc, que se chamava Grupo Guerrilheiro da Esquerda, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ela assinou um acordo de paz que foi muito polêmico com o governo colombiano em 2016. Certo? Esse acordo de paz previa o quê? Que os guerrilheiros entregariam as suas armas e, em certa medida, isso foi feito. Depois desse acordo de paz, que foi bastante polêmico, né, mas que o Brasil, inclusive, apoiou, que seria uma saída e tal, né, para resolver o problema das Farc na Colômbia, eles se transformaram, então, num partido político. Então, as Farc se tornou um partido político, então aqueles guerrilheiros todos viraram um partido político da extrema esquerda na Colômbia. E o nome deles, então, que era as Farc, significava Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, continuou Farc, só que como Força Alternativa Revolucionária do Comum, e agora, em 2021, eles se transformaram em Partido Comunes. Tá? Comunes. Então, eles apagaram o nome Farc e se transformaram, então, no Comunes. Então, Comunes hoje da Colômbia, que é da extrema esquerda, na verdade, a Farc. Tá? Na verdade, as Farc, as forças, então, revolucionárias da Colômbia. Então, as Farc, em 2018... o que ele fez? Quando no dia 7 de abril, quando Lula foi preso, né, em Curitiba, né, que todo mundo, o mundo inteiro, né, colocou os olhos aqui no Brasil, porque o Lula é uma figura importantíssima para a esquerda, não só no nosso continente, né, gente, como internacionalmente. O Lula tem o seu peso para a esquerda, ele é um líder da esquerda internacional, sem sombra de dúvida. Quando Lula foi preso, além de todos os outros personagens aí que nós já falamos nas lives, que se manifestaram, então, pela questão, né, se revoltaram, que Lula foi preso injustamente e coisa e tal, depois de tudo que a Lava Jato revelou e ele foi preso, então as Farc emitiu uma carta, certo, que eu vou ler para vocês, uma carta ao Lula e também na qual ela se dirige ao STF. Essa carta está publicada no site do PT, tá? Inclusive eu já fiz print, já salvei, porque caso alguém queira apagar essa carta das Farc defendendo o Lula, né, e venha dizer qualquer outra coisa, né? Ah, não é verdade, essa carta nunca existiu. Tá lá, não sei, vocês podem ir lá no site do PT ou procurar aí as Farc PT que já aparece. Então, eu já printei, já está tudo salvo. E o que diz essa carta? Tá? Eu vou ler para vocês. Do dia 7 de abril de 2018, e depois a gente volta numa janela para falar o que aconteceu em 2018 com a Lava Jato aqui no Brasil. O Partido Força Alternativa Revolucionária do Comum, Farc, expressa sua solidariedade ao camarada e ex-presidente brasileiro Lula. Rejeitamos a decisão adotada contra ele
pelo STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, e exigimos para ele todas as garantias políticas e judiciais no âmbito da Constituição Política Brasileira, sua ordem interna e legislação internacional. Apoiamos o apelo do ex-presidente Lula ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para que lhe ofereça as garantias da verdadeira justiça com devido respeito, processo e respeito pela presunção da inocência. Rejeitamos o uso de práticas legalmente questionáveis que confundem o dever de uma democracia, como aconteceu com o ex-presidente Dilma Rousseff, com o objetivo de deslegitimar e bloquear o caminho de seu adversário político. Mas mais grave quando o uso do ódio é alimentado como tática da reação brasileira, fiel às diretrizes imperiais que comprometem a estabilidade, a soberania e a segurança de todo um povo. Esse jogo macabro acaba desnaturando as instituições judiciárias para fabricar convicções com uma clara formação política. O interesse em impedir uma nova presidência de Lula é evidente. Juntamo-nos à sincera homenagem que Lula presta a Marisa Letícia, sua companheira de vida e de luta, e que sofreu todas as perseguições e ignomínias ao seu lado. Estendemos nossa solidariedade à sua comunidade política, o Partido dos Trabalhadores e ao povo brasileiro que clama por justiça e avanços democráticos, assinado FARC, Colômbia, 7 de abril de 2018. Fecha aspas. Então, se isso não significa e não prova as relações íntimas, né, estreitas, o ótimo relacionamento do PT com as Farc, então eu não sei o que prova. Então eu não sei o que é, sabe, um bom relacionamento. Se um grupo terrorista, como era as Farc, de origem, um grupo terrorista da esquerda, né, que se transformou num partido político, teve a ousadia de enviar uma carta se dirigindo à nossa Suprema Corte, uma carta que foi prestigiada pelo PT, porque foi publicada, está lá no site do PT até hoje. Se esse grupo, né, gente, esse grupo revolucionário aí das Farc, que hoje se transformou num partido político que se chama Comunes, lá na Colômbia, escreveu essa carta, publicou, foi prestigiada pelo Partido dos Trabalhadores. Se isso não é um ótimo relacionamento, então eu não sei o que é. Então eu não sei o que o Celso Amorim disse agora, numa entrevista, agora há poucos dias, dizendo que eles nunca elogiaram as Farc. Que eles, mostrando assim um distanciamento do PT com as Farc. Ou seja, a construção de uma nova narrativa. E essa nova narrativa, ela está muito ligada com a construção do que eles estão fazendo pelo mundo afora. Como é que Lula foi mostrado lá na Europa? Como um bom velhinho, não é? Lula foi quase como um Papai Noel lá, foi apresentado pelos europeus. Desde o seu discurso, desde a sua aparência, o fato dele já ter mais de 70 anos, como é que uma pessoa daquela estaria relacionada com organizações no passado, organizações terroristas como Hezbollah, organizações terroristas como as Farc e outros grupos internacionais que são muito questionáveis, né? Não, parece que não faz sentido, afinal de contas o Lula, o bom velhinho que falar na Europa, fazer o seu discurso para os europeus, que ligação teria? Então, isso é o que? Isso é uma nova narrativa, isso é uma reconstrução de imagem, essa tentativa de dizer que o PT nunca teve nada com as Farc, sendo que tem um bom relacionamento, sempre teve. Isso é uma tentativa de fazer o que? Uma nova imagem, uma nova narrativa para as próximas eleições. Para que você, eleitor, para que você que está aí do outro lado da tela, comece a ter na sua mente, construir uma nova imagem de alguém que foi o quê? Injustiçado. De alguém que foi preso injustamente, sendo que em 2018, então no mesmo ano que Lula foi preso, no mesmo ano que as Farc emitiu essa carta em defesa do PT, foi o ano então que a Lava Jato estava recuperando, repatriando, em torno de 11 bilhões de reais, algo assim, um valor assim extraordinário
que foi desviado daqui da nossa Petrobras, né, de forma ilegal, aí foi desviado, né, para muitos países e a companheirada toda do PT. Veja bem, a questão do Lula, gente, não é que ele foi inocentado, tá, pela justiça, o que o STF fez, que o tornou elegível novamente, recuperou seus direitos políticos, na verdade ainda não é essa a questão. O Lula continua sendo responsável pelo que a Lava Jato revelou, afinal, ele estava, né, à frente de tudo, né, segundo o que nós tivemos, a nossa maior operação de combate à corrupção, mostrou. Uma coisa impressionante, e que agora eu faço uma pergunta como jornalista, tá, gente, como jornalista, porque eu acho que é o dever de todo jornalista fazer perguntas inteligentes, né, o que se espera, né, o que as pessoas esperam, é o seguinte, veja só, a Lava Jato mostrou lá em 2018, em 2016, 2015, mostrou que muito dinheiro que foi descoberto aqui no Brasil, que foi desviado, mas muito dinheiro foi parar no exterior, né? Muito, assim, foi um volume extraordinário, inclusive atualmente tem 2 bilhões de reais lá nos bancos da Suíça que estão bloqueados ainda, né? Então nem deu para recuperar todo o dinheiro que a Lava Jato descobriu, nem deu para recuperar. Então, esse dinheiro que está lá no exterior, muito dinheiro que ficou lá fora, veja só, que a Lava Jato descobriu que era um esquema que envolvia 60 países. 60, até Singapura, que é o lugar com menos corruptos do mundo, foi envolvida nessa trama aí, tá? Descoberta pela Lava Jato. Então, 60 países, muito dinheiro lá fora. Dinheiro que não voltou todo para o Brasil. Hoje a gente se pergunta, e eu faço aqui uma pergunta como jornalista, se por um acaso existiria a possibilidade da esquerda ir até, né, outros países, ir para a Europa, ir para outros países, tentar recuperar esse dinheiro que não foi devolvido aqui no Brasil. Será que, por um acaso, essa esquerda que conseguiu fazer esse desvio todo de dinheiro da Petrobras, por acaso teria acesso a estes recursos que ficaram lá fora e que poderiam financiar campanhas aqui no Brasil? São perguntas, tá? São questionamentos que eu me faço, acho que você, cidadão, tem que se fazer, né? Porque a circulação internacional da esquerda que veio à tona com este caso atual do Leopoldo Carvajal mostra um trânsito intenso de dinheiro desde a época da Lava Jato e agora, né, com o chavismo sendo trazido à tona, um trânsito intenso de recursos no exterior. Certo? E o que o Leopoldo Carvajal revelou? Que o chavismo, que eles todos usaram esses dinheiros ilegais que desviaram da PDVSA para financiar campanhas. Inclusive a campanha da Cristina Kirchner, que segundo o Leopoldo Carvajal, que recebeu 21 milhões de dólares para sua campanha presidencial, para que ela chegasse ao poder. E ela chegou. Lula esteve visitando a embaixada da Argentina em Madrid, sabe? O que o Lula foi fazer na embaixada da Argentina em Madrid? Né? Foi fazer foto? Né? Oficialmente eles colocaram assim, não, Lula foi fazer foto no Parlamento Europeu, receber aplausos, você acha? Né? Então nós temos que nos questionar aí como é que é esse trânsito, essa circulação de pessoas no momento em que se revela e que se comprova ainda a circulação então de recursos internacionais aí entre embaixadas, né? Como disse o Leopoldo Carvajal, falou embaixada de Cuba, corpo diplomático da Venezuela, inclusive, gente, tenho mais uma informação, o juiz, eu acho que foi de Miami, né, que está também, dos Estados Unidos, de Nova York e de Miami. São as duas justiças dos Estados Unidos que estão acompanhando o caso do Alex Saab e do Leopoldo Carvajal. Ele falou o seguinte, que é muito difícil fazer o rastreamento pelas malas diplomáticas que circularam aí pela América do Sul. Ele falou por quê? Porque eles usaram um sistema oficial do governo, né? Então, envolve a questão da diplomacia. Mas é possível, e é por aí que a justiça americana está caminhando, fazer um rastreamento do dinheiro, follow the money, né, seguir o dinheiro, por meio das empresas
né, do chavismo, que são as empresas do Alex Saab, que também, como a Lava Jato descobriu no Brasil, os Estados Unidos já descobriram, né, envolveu aí mais de 30 países. Então ele tem as empresas do Alex Saab operando, que na verdade são as empresas do Maduro, em mais de 30 países. Então está havendo um rastreamento do dinheiro por meio dessas empresas, né, que inclusive também tem lá na Suíça, onde está retido lá em torno de 2 bilhões de reais hoje das pessoas que foram acusadas de corrupção pela Lava Jato e que talvez esse dinheiro nem volte para o Brasil ou volte daqui a algumas décadas, porque a Suíça só vai devolver esse dinheiro depois do julgamento final dessas pessoas aqui no nosso país. Como a Lava Jato foi desmontada, né, e como muita coisa já foi anulada, inclusive a própria retirada, o não reconhecimento da competência de Curitiba para julgar o caso Lula, então é possível que esse dinheiro aí dos corruptos fique preso lá na Suíça ou lá no exterior por muito tempo. Se ficar retido, ainda menos mal. Agora, se esse dinheiro for de alguma forma, né, sair por aí, né, e ser usado e ser acessado por outros corruptos em âmbito internacional, daí é muito grave, porque voltamos a um sistema aí de financiamento ilegal de partidos de esquerda. Bom, gente, são muitas informações, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa narrativa que agora o PT tenta colocar, né, como se não tivesse nada a ver com as Farc, não é verdadeira, tá? O PT sempre teve relações próximas com as Farc, não só por essa reportagem aí da revista colombiana lá de 2007, 2008, que a justiça descobriu, embora se negue, como agora, né, de pouco tempo atrás, aí de 2018, quando o próprio site do PT publica carta, então, das Farc mostrando íntima relação com o Lula, né, e com todo o PT. Tá bom, gente? Então, todo mundo fique atento aí. Quero agradecer também ao apoio, tá, gente, que eu tenho recebido aí dos seguidores, do pessoal que assiste a live, que com doações. Eu agradeço porque é isso que sustenta o tipo de trabalho que eu faço, que é jornalismo independente, ok? E eu acho que todos nós que queremos um Brasil com liberdade, um Brasil não submetido a um sistema internacional aí de sequestro de poder, que nós queremos aqui que continuamos tendo liberdade econômica para os negócios, queremos ter justiça, queremos ter toda sorte de liberdade para trabalhar e para desenvolver o nosso país. Nós precisamos, então, seguir em frente apoiando, né, as pessoas que falam com coragem. Então, eu agradeço as pessoas que estão fazendo doações, tá, e me ajudando aí a continuar neste trabalho de mostrar, então, a verdadeira face, né, de muita coisa que a nossa imprensa brasileira tenta maquiar para o internauta, para o seu leitor, para o seu telespectador, tenta maquiar e não trazer a informação real. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe.